Davi provado pelo ciúme é o título da lição 5 na classe de jovens. O texto principal está em Salmos 25, 21. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. A vida de Saul foi marcada pelo ciúme, levando-o a uma implacável perseguição contra Davi, que por sua vez foi um homem com princípios e íntegro. É sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje, e eu já quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o presbítero Denis Pereira. Semanalmente temos o nosso encontro aqui para preparar a aula da semana. Inclusive aqui vocês encontram as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, incluindo o WhatsApp, através do qual eu atendo o seu convite para ministrar a sua igreja, o seu departamento, culto, evento, congresso, palestra, o que for. Estamos à disposição para atender os irmãos. E pelo Instagram você acompanha também aí as nossas viagens e trechos das nossas ministrações, todos os finais de semana, servindo a Igreja de Cristo onde quer que formos chamados. Aqui na descrição do vídeo, rapidamente um aviso aqui, tem alguns presentes para você resgatar. Tem um treinamento para professores da escola dominical e tem livros de minha autoria sobre dor e propósito, sobre relacionamentos, e eu estou fazendo algo que nasceu no meu coração, que é todos os livros que eu publicar, eles ficarão à disposição em PDF para todo mundo. Então dá uma olhada aqui nos dois primeiros links e resgate aí os seus presentes, tanto o treinamento quanto os livros, que com certeza vão edificar a sua vida, tá certo? Bora, pega a Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e inscreva-se no canal. Precisamos chegar a 30 mil inscritos por aqui, senão vamos ter que fechar as portas. Aí não dá mais. Então, ó, se você não quer que este canal acabe, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Eu tô falando sério, eu conto com a sua inscrição. Bora lá. Davi, provado pelo ciúme. Bom, nós vamos ver aqui nessa lição de hoje que a partir da derrota de Golias, a vida de Davi passou a ser ameaçada constantemente por Saul. Em crises constantes de ciúmes e revolta, o rei constantemente conspirava para matar o ungido do Senhor, né? Então, quando Davi ele volta da batalha em que ele mata Golias, as mulheres começaram a cantar: Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. E isso gerou ciúmes, ou não foi... Saul já era ciumento, isso foi o gatilho que despertou as atitudes de ciúmes em Saul, né? E aí ele começa então a perseguir Davi. Então nesta lição falaremos sobre os ciúmes e suas características, desenvolvendo uma análise sobre o que houve nos dias de Davi. E aí, os ciúmes é algo bom? Os ciúmes é necessário? Os ciúmes em si é algo ruim? Quando é que o ciúme se torna um problema? Existe ciúmes no ministério? Existe ciúmes só entre marido e mulher, namorado e namorada? Ou também existe ciúmes entre nós, entre os obreiros, entre os professores no ministério? Fala aí pra gente nos comentários. Bom, o ciúme de Saul. Um rei ciumento. O ciúme é um sentimento danoso que traz tristeza, frustração e prejudica a capacidade de refletir com clareza, né? Então, o ciumento, ele não pensa de forma clara. O ciumento, ele vê problema onde não tem, vê traição onde não tem, né? Então, o ciumento, ele perde aí essa capacidade. Olha o que diz a Bíblia em Tiago 3,16. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda obra do mal. Então, o ciúmes, ele é perigoso. E detalhe, ciúmes não combina com liderança, notou? Ciúmes não combina com liderança, ciúmes não combina com autoridade, ciúmes não combina com quem exerce influência. Bom, o dia da vitória de Davi foi celebrado por todos, né? Então veja, o povo celebrava. O que Saul tinha que fazer? Celebrar também. Mas essa vitória evidenciou que Deus estava com Davi, não estava mais com Saul,
né? E a partir disso, a partir dessa grande vitória, aquele garoto, 16, 17 anos tinha Davi, aproximadamente, ele é colocado numa posição de destaque que vai despertar o ciúme, que vai trazer inveja. Então, gradativamente, o rei ficou descontrolado e movido por um desejo de destruir o suposto adversário. Então, o ciumento, ele elege alguém como seu adversário, e aí já era. E aí ele começa a tratar a pessoa como um adversário. Como é triste quando um líder como Saul é tomado por ciúmes e invejas de seus liderados. Todas as suas percepções são turvadas pela amargura e o medo de ser ofuscado. Não haverá satisfação nas conquistas, pois sempre será assombrado pelos temores de sua própria mente doentia. E o seu principal objetivo será desqualificar os demais, esquecendo-se assim do que deve ser prioridade, né? Então veja, falando aqui para jovens, né, e falando para professores, que muitas vezes é líder de jovens, eu olho muito para o mundo dos esportes. Paulo, né, usava a linguagem tanto dos esportistas, dos atletas, quanto dos soldados, dos militares. Eu olho muito para o esporte. E o esporte ensina para nós algo muito especial, que é exatamente lidar com o próprio ego quando se gerencia pessoas com talentos extraordinários. Veja, um técnico de futebol, todos os esportes é assim, mas vamos falar do mais famoso e popular. Um técnico de futebol, ele sempre está administrando talentos extraordinários, né? Então é o menino que joga muito, é o goleiro que joga muito, é o atacante que joga muito. Imagine como é para um técnico de futebol, por exemplo, liderar e treinar um Cristiano Ronaldo, um Messi, não é? E tantos outros, o Haaland, sei lá o nome, enfim, imagine como que é. Principalmente hoje, quando estes jogadores ganham fortunas desde muito pequenos. Ou seja, antigamente o jogador ainda dependia muito, até em questões pessoais, do treinador. Hoje não. Um menino que saiu daqui do Brasil e foi para o Real Madrid, ele já chegou lá com staff, ele já chega lá todo com rede social bombando, milhões de seguidores. Então, se o técnico de futebol não souber administrar o ego, ele não consegue fazer bem o seu trabalho. E ele vai atrapalhar o desenvolvimento daquele talento. Porque do lado de fora, as pessoas não aplaudem o técnico, dificilmente. Elas aplaudem o jogador. Então, quem ganha mais é o jogador. Quem tem mais evidências são os jogadores. Quem tem mais seguidores são os jogadores. Agora, então qual que é a função do técnico? A função do técnico é administrar o próprio ego, administrar o ego daquele jogador e treiná-lo. Porque se ele ficar com ciúmes, porque o jogador ganha mais do que ele, porque o jogador aparece mais do que ele, porque na hora do gol a torcida grita o nome do jogador, se ele ficar com ciúmes, ele não vai exercer um bom trabalho e não vai cumprir a sua missão, que é treinar aquele time. Aplicado isso à igreja, é a mesma coisa. Nós temos diante de nós uma geração cheia de dons, de talentos, sabe, uma geração fantástica. Gente que, por ser mais jovem do que nós, muitas vezes ela tem, sei lá, mais energia, enfim. E aí? Tem mais visibilidade. E aí? Se o líder ficar com ciúme, ele vai estragar esse jovem. Ou pior, ele vai se ferir. Então, nós vamos aprender com a liderança de Jesus agora. Jesus disse assim: quem crê em mim fará obras maiores do que eu faço. Isso é demais, hein? Isso é demais. A liderança de Jesus, ela não bloqueia os seus discípulos, ela promove os seus discípulos. Isso é maravilhoso. Porque acima de qualquer coisa, nós temos um alvo. Nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo.
O nosso alvo é o céu. Esse é o nosso alvo. As briguinhas, a rixa entre Saul e Davi foi um grande desgaste para toda aquela geração. Então, quando permitimos que os ciúmes ele seja semeado no nosso meio, nós abrimos espaço para ira, rancor, falta de sensibilidade para questões espirituais, né? Porque o ciúmes ofusca a nossa visão e nos impede de alcançar o nosso alvo maior, que é cuidar uns dos outros e que é prosseguir para o alvo que é Cristo. Então, nesse primeiro ponto, o ciúmes não deve ser semeado entre nós, certo? O ciúmes não deve ser semeado entre nós. Assim como Saul assim como Saul teve essa experiência com Davi no seu caminho, nós teremos. Muitas pessoas vão aparecer no nosso caminho com vitórias maiores do que as nossas, com conquistas maiores do que as nossas. Às vezes não é nem maiores pelo tamanho, mas pelo momento. Como assim? Vamos ver se você concorda. E me ajude a não fechar o canal. Se inscreve aí, vamos lá, vamos chegar a 30 mil inscritos, bora. Pega o link aí, compartilha com todo mundo da sua igreja. E nos comentários, manda pergunta aí para eu gravar vídeos de outros assuntos aqui para a juventude também, tá? Então, às vezes, o melhor que alguém é do que nós não tem a ver com o que ele está fazendo, mas com o momento. Então nós já tivemos grandes conquistas, mas tem conquistas que nós tivemos no passado, que são história, exemplo, experiência, né? Então a conquista de agora está fresca. Então isso soa como algo maior, principalmente para as pessoas que estão à nossa volta. Então a gente não precisa ter ciúmes. E em se tratando da obra de Deus, na verdade tudo é para Ele, então é bobagem a gente se deixar levar pelos ciúmes como se fosse algo nosso, não é nosso. É tudo para Ele. No final, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então ninguém é grande e tudo de grande que nós fizermos é para o Senhor. Certo? Muito bem. Tópico 2 vai falar de um homem com princípios. Tá? Aqui eu gostei do comentário feito. Saul escolhido de Deus. Muitos equivocadamente acreditam que Saul não foi escolhido por Deus e nem buscava o Senhor. A verdade é bem diferente. O texto sagrado nos informa que Saul foi escolhido por Deus. Foi escolhido por Deus. 1 Samuel 9,16. Tem até pregações dizendo que Saul, meu Deus, eu estou querendo espirrar, não foi escolhido por Deus. Tem pregações dizendo que Saul não foi escolhido por Deus. Mas Saul foi escolhido por Deus. A forma de escolha é que foi diferente, né? Mas Saul, ele foi escolhido e foi ungido por Deus. 1 Samuel 9,16. Amanhã, por volta desta hora, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, e tu ungirás para ser capitão sobre o meu povo. O Senhor falou com Samuel antes de Saul chegar até ele. Amanhã eu vou te enviar um homem, Deus está dizendo, da terra de Benjamim, e tu ungirás para ser capitão sobre o meu povo, para que ele possa salvar o meu povo da mão dos filisteus, pois tenho atentado ao meu povo, porque o seu clamor tem chegado até mim. Então veja que esse homem, ele chega até Davi, até Samuel. Saul chega até Samuel, porque Deus o enviou para ser ungido como rei de Israel, já que o povo estava pedindo um rei. Então, Saul foi ungido, Saul foi escolhido por Deus. Tanto Saul quanto Davi. Agora, um manteve-se fiel, o outro não. Ser escolhido por Deus é uma grande honra, mas esse fato não garante o êxito ao longo da caminhada. Então, tão importante quanto ser escolhido por Deus é como nós administramos esta escolha. Então, tanto Saul quanto Davi foram escolhidos por Deus. Agora, qual é a diferença entre os dois? Os dois foram escolhidos. Mas qual é a diferença entre Davi e Saul? É que Saul, quando pecou, não se arrependeu. Saul, quando pecou, endureceu o coração. Davi, quando pecou, se humilhou.
Ou seja, o coração de Saul se endureceu ao longo do tempo. E esse é um cuidado que nós precisamos ter, principalmente nós que carregamos a unção de Deus, sejam os mais velhos, sejam os mais jovens. Saul nos mostra o perigo de permitirmos que o nosso coração se torne insensível à voz do Senhor, estando na presença dele, frequentando o ambiente da glória dele. Então, Saul nos ensina que nós temos que sempre avaliar o nosso coração e pedir que o Senhor trate o nosso coração, para não endurecermos o nosso coração. Porque um coração endurecido, não importa a unção que carregue, ele vai terminar afastado do Senhor. Ele vai terminar distante do Senhor. Então Saul foi escolhido, Saul foi ungido, mas deixou o seu coração se endurecer. Pelo contrário, Davi se humilhou. A oração mais poderosa, mais linda sobre perdão e misericórdia de Deus é a oração de Davi no Salmo 51. Davi, ele era também um homem de princípios, tá? Veja que, só voltando aqui um pouquinho, Saul começou bem, mas ele se afastou de Deus, desobedecendo ordens claras, oferecendo sacrifício de forma legítima, ou seja, para Deus tão importante quanto aquilo que você faz é porque você faz. Para Deus os fins não justificam os meios, com Deus não tem jeitinho, tá? Saul fez votos insensatos, trazendo sofrimento ao povo, quase matou o próprio filho, construiu uma coluna para sua própria glória, se envolveu com feitiçaria e perseguiu pessoas escolhidas por Deus. Então veja, gente, muito cuidado, porque às vezes parece que o único ato de Saul fez ele ser rejeitado por Deus. Não. Deus ama, Deus abraça, Deus acolhe, mas as decisões intencionais e propositais de rejeição à vontade de Deus, elas vão enchendo a taça da ira de Deus, o copo da ira de Deus. Então, quando Deus rejeita Saul, é porque Saul já vinha sinalizando por diversas ocasiões que ele tinha rejeitado a Deus. E aí é uma lição também para refletir, né? Deus não rejeita, Deus ama. Não, Deus rejeita sim. Porque Deus não é bobo, Deus não tem ego ferido, sabe? Tipo assim, ele tá me rejeitando, Deus não vai ficar, sabe aquela... Deus não é um Deus grudento, ele é misericordioso e compassivo, não é grudento, né? Então assim, eu não te quero, você tem que me querer, não, eu não te quero, você tem que me querer, eu não te quero, mas você tem que me querer. Não, os braços do Senhor estão abertos, a sua misericórdia, a sua graça está disponível, mas chega um ponto em que o homem dá um basta para Deus, Deus dá um basta para o homem. Então Saul chegou a um ponto que as atitudes de Saul disseram o que para Deus? Não quero, para mim acabou. E isso é triste, hein? Porque aí Deus, quando o homem chega nesse ponto, Deus fala, ok. E aí, se em vida esse homem se voltar a se arrepender, ok. Se não, ele morre na perdição, como morreu Saul. Agora, Davi é um homem de princípios, ungido rei entre os seus irmãos, mais velhos e aparentemente aptos. Aos olhos humanos, célebre pela batalha contra Golias, respeitado e admirado por multidões, perseguido por um rei implacável por longos anos e convicto de que um dia seria rei. Um quadro que levaria muitos à impaciência e ao desejo de acelerar o tempo. Mas com Davi era diferente. Paciente, temente e fiel ao Senhor, humilde, dedicado em aprender, zeloso seus compromissos na corte, fiel ao rei e ao reino. Esse era o perfil de Davi. Um homem, ou por que não dizer, um jovem, que jamais tentou usurpar o trono de Saul e sempre se manteve firme em seus princípios, agindo com muita inteligência emocional, um fator determinante em tempo de tamanhas adversidades. Estou terminando por aqui, e se você quiser que eu continue para o terceiro tópico desta aula, escreve aqui nos comentários, eu gravo um vídeo aí de 5 minutos, mas eu vou parar nos 20 minutos. Mas antes de terminar, eu quero finalizar nessa parte aqui. A grande lição que Davi nos ensina é que a unção precisa ser testada pelo tempo. Eu acho que o que está acontecendo nos nossos dias, de forma lamentável, é que o tempo não está sendo respeitado.
é que a unção está sendo derramada antes do tempo. Porque uma coisa é receber a unção, outra coisa é transmitir a unção. Então, entre Davi ser ungido rei e Davi reinar, passaram-se muitos anos. Muitos anos. Davi continuou no trono, Saul continuou no trono por muitos anos, até que Davi foi colocado lá. Então, não foi algo instantâneo. Levou tempo. Levou bastante tempo. Eu quero saber quanto tempo Davi levou para reinar depois da unção de Samuel. Vamos ver aqui exatamente quanto tempo. Olha só. Não fala. 10 ou 15 anos. 10 ou 15 anos. Lembrando que ele começa a reinar numa parte, depois ele reina sobre todo o Israel. Na verdade, entre 15 e 20 anos. Então, muita gente está se perdendo porque recebeu a unção, mas não quer esperar o tempo para transmitir essa unção. Davi e tantos outros na Bíblia nos ensina que entre receber a unção e transmitir a unção tem um tempo, tem um hiato. De quê? De preparação, de experimento, de teste. Então, não é sobre o jovem não ser usado. Não. É sobre o jovem ser preparado. É sobre o jovem ser treinado. Como as gerações passadas foram para produzir obreiros robustos, sensatos, sinceros e para produzir ministérios longevos, consistentes, consolidados. Porque assumir um ministério é fácil, agora consolidar leva tempo. E unção é sobre consolidação. Sem consolidação do ministério, a unção é desperdiçada. Mas ministério só pode ser consolidado, só pode ganhar consistência e firmeza para ter longevidade e para ser próspero, portanto, se ele passar pelo teste do tempo, do aprimoramento, do amadurecimento, do treinamento. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês.